Graças e paz, irmãos. Eu não sei quem estava aqui domingo, assim de cara, né? Mas a gente já voltou, tá já com 7 dias hoje, né? E é bom estar em casa. Eu me pergunto muito, irmão, sabe? A gente precisa entender o real motivo das coisas pelo que a gente faz. Você está aqui e o seu objetivo é chegar ali. Tem um caminho para seguir. O caminho é o meio. Aonde você chegar é a finalidade. Então, o meio e o fim. E se a gente não entender, a gente acaba dando muita importância ao meio, esquecendo do fim. Exemplo: se você tivesse uma pessoa muito famosa que você quisesse conhecer, não precisa ser famoso da televisão, não. Alguém que você admira e queria conhecer essa pessoa. Aí eu pergunto para você, se essa pessoa soubesse que você quer conhecê-la e ela mandasse um presente para você, você estaria satisfeito? E aí, se toda semana ela mandasse um presente para você, você estaria satisfeito? Aí você vai falar assim: fulano manda presente para mim. Mas quem é o fulano para você? O evangelho, quando nós alcançamos Jesus, a finalidade dele é que nós sejamos íntimos de Deus. O meio disso é a vida cristã. O meio que nos leva ao conhecimento de Deus é a vida cristã. É o culto, é a oração, são os louvores, a palavra inspirativa, palavra de sabedoria. O que acontece no culto? Quando recebemos uma palavra, quando somos motivados, só que a gente fica no meio. A gente fica se divertindo ou se entretendo com o meio, sendo que existe uma finalidade disso tudo: conhecer Deus. Eu não sei o que significa para você conhecer uma pessoa importante. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Eu, através do meu filho, eu comecei a ver alguns vídeos de um rapaz chamado Whindersson Nunes. Para alguns ele pode ser que não seja ninguém, eu não estou falando nada. Mas para os jovens mais novos, sabem que esse rapaz é um rapaz do Piauí, que era do sertão e começou a fazer vídeos com a sua desgraça, e hoje ele é um famoso e mora aqui no Eusébio. E é interessante eu dizer para as pessoas lá em São Paulo que eu morava na cidade onde o Whindersson Nunes morava. As pessoas falam: não acredito, ele mora na tua cidade. Mas, irmão, morar na minha cidade e ser meu amigo é outra coisa totalmente estranha e totalmente diferente. Aí eu falei assim: na tua cidade tem muito bairro bonito, né? A gente vê. Eu falei: perto da minha casa tem um bairro muito famoso em todo o Brasil, que é Alphaville. Aí eu falei: nossa, tu mora no... mas eu não moro lá dentro, eu moro aqui fora. A pé da minha casa dá para encostar pelo menos na mão no muro.
E olhe lá, porque quando você chega no muro, chega um policial do lado perguntando o que é que você está fazendo ali, encostando a mão no muro. Então, queridos, é o que nós estamos vivendo dentro do cristianismo, e será o que nós estamos vivendo realmente. O propósito é de conhecer a Deus? Será se você já se perguntou que o ritual, que esse derramar, esse envolver, está lhe levando ao conhecimento completo de Deus, ou só está lhe alegrando como um presente? Aí eu pergunto para você, irmãos, sinceramente, Deus quer me dar presente ou Ele quer se dar a si mesmo para mim? Aí a grande questão é: eu quero Deus completamente ou só quero os presentes dele? Eu me contento em receber os seus regalos. Só isso que eu quero. Eu só me ajoelho e digo: Deus, me dá um presente. Deus, resolve a minha causa. Deus, eu sou dependente do Senhor, mas isso me aproxima. Aí eu pergunto para você agora: você queria, eu dei o exemplo desse rapaz, você queria que ele mandasse para você um vídeo, um DVD dele, lhe dizendo: oh, obrigado porque você me segue no YouTube, ou você queria ir lá na casa dele tomar café com ele? Irmãos, Deus nos chamou para intimidade com Ele. Intimidade. E o meio é o que nós fazemos aqui. Isso aqui que nós fazemos é para nos levar à intimidade. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? O irmão Carlos estava dirigindo o culto essa semana e ele falou uma coisa: muitas pessoas estão na igreja orando ao Senhor, mas não conhecem Deus. Quando ele dizia: você conhece Deus de verdade? E, irmãos, e essa semana eu vou falar isso porque alguém me ligou e pediu que, se eu um dia pudesse falar da história dela, eu vou falar. Ela disse assim: Deus não é meu pai. O que você ouve quando você ouve isso? Como cristão, quando alguém diz assim: eu não consigo chamar Deus de pai, as pessoas ficam falando: ah, Deus vai resolver seu problema, ah, você vai conhecer a Deus, seus problemas vão acabar. Mas não acabaram para mim. Qual é a sua reação quando você ouve isso? Você fala assim: o sangue de Jesus tem poder, eu te repreendo, vai para lá. Como que alguém não pode chamar Deus de pai, né, irmãos? Na nossa cabeça, ou alguém pode estar se identificando aqui, mas alguém pode estar extremamente perturbado com isso, de não conseguir chamar Deus de pai. Aí eu pergunto: como foi seu pai? Quem é o seu pai? Que relação você teve com seu pai? Você já pensou nisso? E é interessante, irmãos, a gente acha que isso não tem nada a ver com a nossa vida. A gente não está nem aí. Então a gente às vezes não percebe como é difícil para algumas pessoas, irmãos, estar dentro da casa de Deus. A gente nunca sabe a dor que o outro sente só porque vem ao culto, irmão. E vê todo mundo se derramando e dizendo: ai, Aba, paizinho, te amo. E a pessoa fica lá, toda se tremendo. E você acha que a pessoa está cheia do Espírito, porque também pode ser isso. Mas aí a pessoa está lá doendo de dor, angústia da alma, porque não consegue chamar Deus de pai e não consegue sintonizar essa relação que nós temos com Deus. Então, estar no culto é ter esse relacionamento, irmãos, mas a gente nunca quer entender, ou nunca passou pela nossa cabeça por que algumas pessoas têm tanta dificuldade. E a pessoa: não sei o que pode.
E às vezes a gente ouve coisas por aí, irmãos, e fica assim: o que é que está por trás disso? Dá só uma olhada para a pessoa que está aí perto de você. Olha para trás também, pode olhar. Você conhece mesmo essa pessoa que está aí do seu lado? Mas aí eu pergunto, se é fácil que está do seu lado, eu pergunto: você conhece a pessoa que está atrás de você? Olha aí, Fábio, quem está atrás de ti. A gente se reconhece, irmãos. É interessante que a gente pode até conhecer a pessoa que está do lado, né? Mas sabe o que é que essa pessoa falou? Meu marido não me conhece. Deixa eu falar para você uma coisa, irmãos. Não se perturbe, porque essa história vai terminar num final feliz. Essa senhora, 4 filhos. Ela não é da igreja, não é nem da cidade. Então não se preocupe, não fique querendo saber quem é essa pessoa. Certo? Ela é muito longe daqui, 580 quilômetros. Eu não vou dizer nem a cidade, para você não ficar querendo saber se conhece. Até porque ela não tem nenhum amigo em comum nosso. Sabe por que ela me ligou? Ela disse que estava endemoniada. E alguém me deu o telefone para ela, dizendo que conhecia um pastor que podia expulsar o demônio dela. Ela disse assim: pastor, eu estou endemoniada, eu sou criança da igreja. Eu tenho 3 filhos. A minha filha mais velha tem 13 anos. Eu fui vender uma moto e conheci uma moça. E essa moça não sai da minha cabeça agora. Eu quero deixar minha família por ela. Você se apavora com essa história? Sabe qual foi a primeira pergunta que veio na minha cabeça? Quem disse que você tem demônio? Quem disse que isso é demônio? A primeira coisa que veio ao meu coração foi: você tem uma boa relação com a sua mãe? Não, mas eu não quero falar sobre isso. Eu falei: mas é disso que a gente vai falar, se você quiser falar comigo. Ah, mas eu não tenho boa relação com meu marido também, talvez ela seja fuga. E eu perguntei: você tem uma boa relação com seu pai? Ela se calou. Ela disse: sobre ele eu não quero falar mais nada. Ah, eu quero falar sobre a menina. Eu falei: eu não quero falar sobre sintoma. A menina é só um sintoma de um problema que você está me dizendo que tem. Irmãos, a gente não sabe. Eu fiquei tão angustiado, eu vou falar para vocês. Eu chorei na sexta-feira à noite. Antes de vir para a igreja, eu chorei quando eu cheguei em casa. Eu chorei no sábado de manhã, eu chorei na madrugada de sábado para domingo, porque eu ouvi alguém. E eu perguntei: Deus, o que nós estamos fazendo? Eu não estou falando da nossa igreja, eu estou falando do povo de Deus espalhado por esse mundo, irmãos. Porque existem pessoas que vieram para a igreja, mas não se entregam a Jesus por causa dos seus meios, dos seus caminhos, dos seus medos. Deus está de braços abertos, querendo trazer sua família. E eu pedi para essa moça falar: me conte a sua história, por favor. Eu acho que isso não tem nada a ver. Eu falei: você não pediu minha ajuda? Eu estou falando isso para vocês, irmãos, porque está ali no meu celular, vocês podem ver. Conte
a minha história, porque ela pode abençoar a vida de alguém, pastor. E eu falei, eu vou fazer isso domingo na igreja. E tem tudo a ver com família. Eu tinha 8 anos quando meu pai abandonou minha mãe. 8 anos não, eu era bem bebê. Ela tinha 3 anos, a sua irmã tinha 2. Nós éramos de uma igreja evangélica, que eu também não vou dizer o nome. Meu pai deixou a minha família. E eu fui criada pela minha mãe até os 9 anos, quando a minha mãe teve que ir para São Paulo. Abandonada pela mãe, abandonada pelo pai. A gente acha que isso não tem nem... Não. Mãe, eu queria ter um relacionamento com o meu pai. A senhora vai para uma criança, irmãos, tomando decisões desse tipo. Ela é 9 e sua irmã 8 agora. Enquanto a senhora vai para lá, a gente vai resgatar o tempo perdido. Agora você vai entender porque o demônio entrou nessa menina, se é que tem demônio. O seu pai já tinha casado novamente, já tinha alguns outros filhos. Ela foi morar num sítio. Todo mundo sabe aqui que sítio é lugar bem pouco habitado, com muito animal e poucas casas. Primeiro nós fomos bem tratados alguns meses, depois passei a ser empregada da minha madrasta. Depois eu passei a ser empregado do meu pai, fazendo roça com ele, uma criança, indo para a roça e para a vacaria desmamar as vacas. E lá meu pai começou a abusar de mim e da minha irmã. Irmãos, isso eu vou falar para vocês, eu ouvi tanta história triste, mas a forma como aquela moça me contava a sua história, da forma como meu pai amarrava as vacas, ele amarrava eu e minha irmã. Ele amarrava uma e abusava de uma, depois desamarrava e abusava da outra. Irmãos, 2 crianças, irmãos. Aí a gente não entende porque uma menina não consegue chamar Deus de pai. Que pai, irmão? Que pai? E aí a gente fica apavorado quando a menina diz que está gostando de uma outra menina, porque não sabe que por trás dessa história é só a angústia de onde está minha mãe? Onde estava a minha mãe? A última conversa que eu tive para ela, ela falou assim: pastor, pela primeira vez eu fui ao culto. Pela primeira vez no culto, pela primeira vez, eu estou falando, foi aquele dia que ela foi a primeira vez. Naquela primeira vez, ela sentiu Deus perto dela. E sabe o que ela disse? Pastor, eu estou entendendo agora que eu só preciso de relacionamento com Deus e resgatar o meu relacionamento com a minha mãe, porque ela voltou depois de 2 anos e meio, quase 3, para nos resgatar das mãos do meu pai. Irmãos, eu não sei vocês, eu não sei como é que você ouve essa história e o que é que está passando na sua cabeça. Abra sua Bíblia em Romanos 12, por favor. Romanos 12, versículo 10.
Amai-vos, todos encontraram? Romanos 12, 10. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em dar honra a outra pessoa mais do que a si próprio. A melhor coisa que eu ouvi dela foi, eu disse para a moça não me ligar mais, porque eu vou lutar pela minha família. Aí você podia dar um glória a Deus, irmãos, por isso. E eu quero aprender a chamar Deus de Pai. Aí você pode dar mais um glória por isso. Nós vivemos, irmãos, num mundo em que as raízes familiares estão cada vez mais escassas, mais extintas. As pessoas sem raízes familiares. Que bom que nós aqui temos o culto da família. Que bom que nós prezamos pelo lar, pela família. Mas raízes eu não quero dizer que é um lugar que a gente tem que estar enterrado num lugar. Raízes são os verdadeiros motivos de ter uma família. Porque no caso dessa moça, ela casou para sair de casa. E quantos outros casam por motivos errados? Que não sabe o que é constituir um lar. Por isso que aquele homem que fez a maldade com as crianças não sabe nem, irmãos, o que está fazendo da vida. E aí sabe qual é a maior dor que a gente sente, irmãos? Às vezes a gente fica perguntando, eu não sou Deus, ainda bem que eu não sou Deus. Sabe por quê? Porque é fácil amar o irmão que está do seu lado aí, ó. É fácil, você conhece, ou pelo menos sabe onde ele mora. Mas aí, irmãos, Deus que tem que amar e perdoar uma pessoa de tamanha maldade. Porque como eu falei para ela, se arrepender, tem salvação. Mas se não se arrepender, a Bíblia diz, não se engane. Porque de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantou, ele vai colher. E eu falei isso como profecia, irmãos. A Bíblia diz, não zombe de Deus. O que o homem planta, ele colhe. E a Bíblia diz, quem planta vento, colhe ventania. Pode ser que Deus está ainda dando a oportunidade de conversão. Então, queridos, a família, ela tem sofrido, e cada vez mais é móvel, como nós ouvimos do nosso irmão. Hoje a pessoa está casada com uma, no outro está casado com o outro, e a pessoa fala, separa-se, não dá certo, né? Nem como a gente ouviu algumas ministrações aqui, eu acho que foi aqui na igreja, que as pessoas falaram, não, namora bem muito, acho que foi até o Dix que falou, namora bem muito. Para que casar? Estava falando sobre família e falou sobre isso. Nós estarmos em família, irmãos, pelo menos era para ser um lugar de segurança. Eu estou falando da família que hoje está no mundo, mas eu vou trazer para a família que Deus projetou para nós. A família de Deus é lugar de segurança. E eu não sei, irmãos, eu quero dizer para você, eu não sei como foi ou é a relação sua familiar, ou qual a dificuldade tem. Eu falei, você pode chamar Deus de avô pelo menos? Ora a ele e dizer assim, vovô, tu que está no céu. Será se Deus se importa com isso, irmão? Será se Deus está lá em pânico de identidade porque uma menina está orando a Deus, chamando ele de vovô? O que Deus está querendo conosco, irmão, é relacionamento, mas os nossos padrões de meio não permitem que nós nos relacione profundamente com Deus. A Bíblia diz que Deus não tem nem
lá no céu não existe homem nem mulher. Não se engane. A Bíblia diz, lá não há casamento. Isso aqui é na terra. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu não sou a favor. Se alguém sair daqui com essa dúvida, eu não sou a favor de nenhuma política de família alternativas, como tem dizendo aí. Eu sou a favor da família pai, mãe e filho, que a biblicamente é a certa. Quando eu falei para você de uma história do amor, é simplesmente porque nós precisamos saber o que está por trás de uma pessoa que passa por nós e nós não sabemos o que passou por aquela vida. Só isso. E às vezes essa vida está entre nós e ela está gritando, pedindo socorro. Só que como nós estamos tão atarefados e preocupados com as nossas coisas, com os nossos próprios pedidos, que às vezes não percebemos que tem alguém doente, no sentido não há, porque é um leproso, e tem alguém precisando de mim, com a alma ferida, pronto para dizer melhor. Eu não me dou conta que alguém está sangrando pela alma ao meu lado. Porque essa moça está na igreja desde criança, irmãos. Poxa, será se ninguém percebeu isso? Vários fatores têm fragmentado a família no mundo. O divórcio, a legalização do divórcio. Lógico que eu não sou contra de dizer que uma pessoa que, sei lá, lutou pelo seu casamento de todos os jeitos e não deu certo. Eu sou contra a banalização disso. Então, eu não sei quem aqui tem um segundo casamento, que Deus abençoe e que possa ser o último. A individualidade dos estilos alternativos, né? Que agora essas constelações familiares e a gente não sabe o que passa dentro daquelas casas. Se uma família tradicional acontece essas atrocidades, imagina. Meu Deus, também não quero julgar. Estamos vivendo um tempo, irmãos, de orfandade no mundo. Pais vivos e filhos órfãos. Sabe qual é o sentimento moderno da sociedade? É a solidão. E ela não dá um tempo e vai saindo não, viu? Tem pessoas que são solitárias faz muito tempo. As pessoas estão ansiosas por comunhão. Glória a Deus. Comunhão, comunidade. Comunidade não é um lugar pobre. Comunidade tem a ver com comunhão, tem a ver com família. Comunidade, onde tudo é comum. Onde tudo que é meu é do outro, que o outro visita a minha casa, como era a igreja de Atos. Comunhão. E sabe, irmãos, quando nós estamos aqui na igreja, a melhor comparação que eu tenho da reunião de uma igreja é comunhão, e isso tem a ver com família. Eu podia até dizer que a reunião de uma igreja é uma reunião de time de futebol, ou poderia dizer que é um rebanho, como a Bíblia diz. Mas, queridos, quando eu penso com uma pessoa que não está em comunhão, que não participa da comunhão da igreja, para mim é alguém que não tem família. Eu poderia dizer que é um jogador sem time, mas também não daria o sentido certo. Eu poderia dizer que é uma tropa, é um soldado sem tropa. Eu poderia até dizer que é uma ovelha sem pastor ou sem rebanho. Porém, irmãos, quando eu penso em um ajuntamento de pessoas que servem a Deus, a melhor opção que eu tenho é família. Aí, pastor, mas por que você falou isso? Eu queria só dizer, irmãos, por isso que algumas pessoas talvez tenham tanta dificuldade em se relacionar no meio da igreja, porque lembra família. E para eu poder me relacionar com uma família, eu preciso também ter uma família sarado, ou ser sarado pela família.
E quando eu ministrava, eu estudava sobre esse tema, eu falei assim, nossa, quando eu pregar isso aqui para a igreja vai ser tão legal, porque eu vou estar falando para uma porção de gente que tudo é família, né? Os dois lados. Alguém sem comunhão é uma criança sem família, irmãos. Timóteo escrevendo Paulo escrevendo a Timóteo no 3º capítulo da primeira carta diz assim: saibam como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o esteio da verdade. Deus não quer seus filhos órfãos, irmãos, ou isolados. Deus nunca quis que nós nos isolemos ou isolássemos. A palavra de Deus em Efésios 2:19 diz assim: já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão da família de Deus. A ansiedade do mundo, irmãos, dá uma oportunidade para a igreja única. E é para isso que a gente tem que se despertar. A igreja precisa entender que temos uma grande oportunidade. A ansiedade, a dor, a aflição do mundo por relacionamento dá à igreja uma grande oportunidade para falar da família de Deus. Sabe por quê? Porque a igreja, ela é extensão da família de Deus. E é extensão da minha família. Eu, minha família, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e a minha casa e a sua casa, com a casa do irmão, com a casa do outro, nós somos uma grande família. Lugar onde é para ser, aí agora eu vou falar, para as pessoas tomarem conta uma das outras. Não é dar conta, é tomarem conta. Onde elas são confortadas, os seus corações solitários. Entende, irmãos? Os corações solitários, onde são confortados. Onde serão aceitas, encaixadas, terão amizade. O que nós cantamos, irmãos, tem que ser: eu venho como estou. Eu venho como estou, porque Jesus morreu por mim. Eu venho como estou. É Deus que faz a obra. Eu não vou. Quantas pessoas não entram na igreja? Um dia desse, um homem parou ali na frente e disse: eu não entrei porque eu estava de bermuda. Poxa, irmão, será que aquela pessoa naquele dia não estava precisando de uma palavra? Se talvez nós estivéssemos ali e eu poderia ter falado, alguém poderia ter falado: não entre, porque Deus quer falar com você. Na igreja, irmãos, nós temos ajuda para enfrentar os nossos problemas, por meio de apoio e encorajamento. É isso que é família cristã. Onde eu vejo isso? Gálatas 6:2: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Lando, vem aqui, por favor. Uma vez eu estava sendo ministrado por um americano, e ele me chamou assim como eu chamei o Lando. E aquele americano, ele fazia assim,
fazia assim. Eu já falei aqui que tem um irmão chamado Francisco, que nasceu na cidade de Assis, né? E que ele fala que pregue o evangelho, se necessário, use as palavras. Essa frase é dele, então eu tenho que dizer que é ele, não é minha, não vou usar uma frase que não é. E as pessoas ficaram curiosas de saber o que é isso. Isso aqui é a igreja, irmãos. Você escuta o irmão abre o seu coração, e você escuta o irmão e diz assim: vai passar, irmão, vai passar, porque o Senhor está cuidando de nós embaixo das suas asas. E sabe por que vai passar? Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Isso é família, isso é igreja. Sabe, a gente está tão envolvido com o acontecimento que a gente esquece que nós somos as preciosidades de Deus, irmão. Eu pastoreio, não é esse prédio, eu pastoreio vocês. E é interessante que o nordestino, ele fala pastorar. Vocês sabiam que a mesma palavra pastorar é pastorear? Né? Está pastorando lá as galinhas, ele está pastoreando. Está olhando, né? A gente hoje usa pastorar né? Mas o que o pastor faz? Ele olha as ovelhas para o lobo não comer. E que muitas pessoas acham que o cajado é para as ovelhas. O cajado não é para a ovelha, irmão. O cajado é para o lobo. O cajado para as ovelhas, ele só faz assim, ó. Vem para cá, ovelhinha, ó. Vem para cá, vem para cá. Olha aí, uma ovelhinha novinha. Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Se for para chorar, eu choro com você, irmão. Se for para me alegrar, eu me alegro com você. A sua dor é minha dor, o que é que adianta? Pode pegar, irmã, só quer pegar? Peguei. Peguei o profeta. Só que as nossas dores familiares do passado nos impedem de mergulhar nesse relacionamento saudável que Deus veio sarar. Eu preciso me permitir. Eu preciso aceitar. Como essa jovem perguntou: como é, pastor, me deixar amar pela minha família? Não é fazer nada. É como se deitar de barriga para cima no rio e deixar as águas te levarem. O que é que você faz boiando no rio de barriga para cima? Nada. Se joga na correnteza do amor de Deus. Então o que é que você faz em família? Eu não sei abraçar, eu não sei conversar. Eu estou falando da sua família lá e depois traga isso para cá. Eu não sei. Só se permita. Deixa o rio de Deus fluir. Às vezes a gente fica lutando porque não deixa. Eu tenho tanta dor, eu tenho tanta angústia. Do jeito que você me olha, não vai dar namoro não, vai dar raiva. Quem é você para me olhar desse jeito? Quem é você para falar comigo desse jeito? E isso, irmãos, a gente não sabe que tem dentro disso uma dor tão profunda da alma. Levai os fardos pesados uns para dos outros. Assim cumpriremos a lei de Cristo. Se é para rir junto, vamos rir junto. Se é para chorar. Irmãos, a gente está vivendo num mundo tão corrompido
que o irmão vai fazer uma entrevista de emprego, não tem nem coragem de compartilhar com a igreja, porque diz que vai dar errado. O sangue, aí a gente tem que dizer assim, o sangue de Jesus tem poder, irmão. A gente às vezes vai para uma oração, passa assim, irmão, tem um negócio para contar, mas eu não vou contar. Irmão, não estou mandando recado para ninguém, por favor, né? Então assim, mas eu não vou compartilhar porque ainda não é certo. Então para que falou, irmão? Isso é coisa, irmão, do mundo, que acredita em azar, sabe? Não vou contar não, porque quando a gente conta, nem acontece. Diga assim, o sangue de Jesus tem poder, pelo amor de Deus. Se você não quer contar, não conta, irmão. É seu direito, você não precisa contar nada não. Mas também não vai acreditar em azar não, pelo amor de Deus. Eu não quero contar, pronto, acabou-se. Mas eu não vou contar porque, né? Como é da zica, né? Zebra. E meu irmão, ora por mim, porque tem coisas para acontecer nessa semana, na minha e na tua vida. Eu preciso de você intercedendo por mim. Eu preciso de você para dizer que a tua oração junta com a minha, porque quando dois concordam, irmã, dois concordam, lá no céu está ligado lá no céu, é quem diz isso, é o próprio Jesus. E se vocês pedirem algo junto, irmão, como isso é maravilhoso, dois concordarem, dá a mão aí para alguém, conta no ouvido o que você precisa. A Bíblia diz, se dois concordarem, Deus irá fazer, irmão. Mateus 18:19, porque onde estiver dois ou três reunidos, Ele está no nosso meio. Igreja é a partir de dois, irmão. Se tem dois, tem igreja. Andarão os dois juntos se não concordarem. Se há discordância em dois, imagine. A Bíblia, quando o outro cair, eu não sei qual foi o dia, eu estava, e alguém ia caindo perto de mim, aí, eu não sei, não me lembro não. Aí eu sei que eu segurei a pessoa, que ela não caiu. A pessoa de repente citou o texto. Está vendo como a Bíblia diz, andarão dois, porque se um há de cair, o outro levantará. Eu disse, glória a Deus, aleluia, é isso mesmo, irmão. É para ser suporte, apoio. Sabe, a palavra membresia, irmãos, ela não é de sócio, de clube. Membresia, todo mundo aí fala, eu sou membro de alguma coisa. Eu nem vou dizer nada aqui para também não dar ideia a ninguém, para corromper o coração, porque às vezes a palavra está sendo atirada certa, e depois a gente fala uma palavra, e a pessoa fala, mas a gente é associado a qualquer coisa por aí, e é membro, a gente fala é membro, mas irmãos, a palavra membro, ela é cristã. Membro vem da Bíblia. Eu fiquei tão feliz de saber isso. E aí o pessoal pegaram emprestado. Mas é interessante, na igreja não faz tanto sentido. Não significa fazer parte de instituição. Sabe o que é que significa fazer parte do corpo de Cristo? Você e eu somos membros do mesmo corpo, membros do corpo de Cristo. Fazemos parte do corpo de Jesus. Isso aí você vai ver em Romanos, o que nós estamos lendo, 4-5, os versículos, 2 Coríntios 6 e 15, Romanos 12, aí eu vou parafrasear do 12 ao 27. Membros do corpo de Cristo, e cada membro tem sua função. Eu preciso de você funcionando. Ninguém amputa órgãos, irmãos, só porque está doendo. É o dedo mínimo do pé. A gente chama de midinho, mas o nome é dedo mínimo. É uma bolinha de carne que você fica perguntando para que serve, mas quando você bate na parede, você lembra dele.
Sabe, irmãos, tem às vezes algumas pessoas que talvez você não dê conta, nem que elas existam, ou elas mesmas estão tão despercebidas, mas é interessante quando ela estiver doendo, dói todo o corpo. Isso é para a gente entender que nós estamos ligados uns aos outros. Ninguém, porque está com o dedo mínimo doendo, vai, eu vou no médico amanhã amputar, porque eu não aguento mais esse dedo. Ninguém faz isso, irmão. Se o coração ficar fraco, o pulmão vai trabalhar mais forte. Se o pulmão ficar fraco, o coração vai bater mais forte. Deixa eu falar para vocês, você não vê o seu intestino, mas você precisa dele ou não precisa? Ninguém fala, irmã, eu lhe amo porque o seu intestino é tão maravilhoso, né? Nenhum namorado chega para a moça e pergunta assim, olha, seu cérebro é muito massa. A gente fala dos olhos, fala da boca, não é? Você tem uma boca muito bonita, né? Seus lábios, mas ninguém fala, irmão, do coração. Só fala no coração para dizer que o outro mora dentro, né? Sabe o que acontece, irmãos? Os órgãos mesmo visíveis ou não visíveis são importantes para nós. Você quer perder seu cérebro? Você nem lembra dele, só lembrou porque eu falei, mas ele precisa estar aí dentro da sua cachola. Então, irmãos, nós precisamos um dos outros e cada um funcionando como tem que ter. Agora, nem todo mundo pode ser olho, nem todo mundo pode ser boca, nem todo mundo pode ser ouvido. Já pensou você com 4 ouvidos? Já pensou? Imagina aí, 2 aqui, né? Ou sei lá, pode ser um aqui embaixo, outro aqui na cabeça. Você vai falar que é aberração. Assim como, irmãos, no órgão de Cristo, cada um tem sua função e cada um vai ter que fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Agora, não, eu quero ir para a igreja de orelha. Aí lá vai para a igreja de orelha. Todo mundo é orelha naquela igreja, eu vou para aquela igreja. Porque eu me sinto orelha, eu tenho que estar com as orelhas ouvem bem, né? Não, eu sou pé, eu vou para a igreja dos que tem pé, porque quem tem pé anda e essa igreja não anda, é parada. Não, eu vou para a igreja das mãos, porque lá todo mundo se abraça e a minha não se abraça. Mas, irmão, você sabe onde é que tem órgão junto do mesmo modelo? É só no necrotério, não é no corpo. Porque corpo só tem 2 orelhas, 2 olhos, uma boca e um nariz. Entende? Então, não dá para todo mundo ser olho, não dá para ser todo mundo boca. Mas o que seria de nós se não tivéssemos as nossas vísceras? Se não tivesse os meus rins? Se não tivesse o meu fígado? Nós precisamos dos nossos órgãos, irmãos, funcionando. Em síntese, eu não sei qual foi o teu chamado dentro dessa igreja, ou na igreja, ou no corpo de Cristo, mas eu preciso de você funcionando. Se você é o cérebro, seja o cérebro. Se você é o coração, seja o coração e bata forte. Aguente o pique. Se você é o que dá ar, que dê ar. Que infle cada vez mais os seus pulmões. Fortaleça. Se você é a mão ou se você é o dedo mínimo. A gente precisa até dos nossos órgãos excretores, irmãos. Quem não precisa? Mas ninguém quer falar deles, mas a gente precisa deles. Só serve para xingar o outro, mas a gente precisa deles. E aí eu digo para vocês, a gente funciona com o olho fechado 1 semana, mas não funciona sem eles fechado 24 horas. É ou não é? Vocês estão entendendo o manto aí, né? Deixar de cumprir a nossa finalidade, irmãos, é o mesmo que acontece
sem ter o compromisso. Então eu preciso, e eu quero concluir. Nós precisamos ser família. Porque cristão sem família é órfão. E a gente canta aqui uma música maravilhosa que eu tentei cantar, mas, viu, Gilmar? Eu tentei cantar em alguns lugares e eu não consegui cantar. O Pai me adotou. Eu queria chamar vocês para cá, para frente. O Pai me adotou. Seu amor me alcançou. Eu era órfão, hoje eu sou filho. Você pode dizer isso comigo, irmãos? O Pai me adotou. Eu era órfão, hoje sou filho. Somos filhos de Deus, irmãos. Então, devemos viver. Eu queria que vocês cantassem baixinho aí. Somos chamados para praticar e não apenas acreditar, irmãos. Não adianta a gente ficar citando, ou acreditando, se não praticamos. O que muda na nossa vida é a prática. E às vezes a prática dói. Eu me coloquei, irmãos, no lugar daquela moça, tendo que perdoar seu pai para amar a Deus. Que dor, irmãos. Eu não sei o que é ser amarrado como um bicho. E eu fico imaginando quantas crianças tem por aí precisando da nossa ajuda. Crianças mesmo. E quanto existe adultos jogados nas drogas. Quanto existe adultos em bares. Quanto existe pessoas nas esquinas se drogando, se vendendo porque não tiveram pais como Deus queria que eles fossem. E aí Deus fala assim: eu criei minha igreja para curar você. Mas a gente precisa ter essa consciência, irmãos, que aqui é o lugar onde a gente vai se curar. E às vezes a cura precisa se tratar. Fomos feitos para pertencer à família de Deus, ser membro do seu corpo. Membro, não é membro de carteirinha. Tem gente que fica com raiva porque a igreja de Cristo não dá carteira. Mas o que é carteira se eu sou membro do corpo de Jesus? Tem muita gente aí com carteira e não é membro de nada. Sabe, o batismo é a minha identidade. Sabe, foi com o batismo que nós fomos incluídos na igreja, irmãos, na família de Deus, na verdade. Eu, quando aceitei Jesus, eu nasci de novo. Então agora eu já nasci, eu fui registrado. Mas quando eu me batizo, eu tenho a minha carteira de identidade. Eu sou cristão, filho de Deus. É através do batismo que a nossa localização, integração é vista no corpo de Cristo. Eu não vou dizer que você só é salvo se batizar, não. Estou dizendo que é necessário que batizemos. 2 Coríntios 8:5 diz assim: não somente fizeram como esperávamos a igreja da Macedônia, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor, depois a nós pela boa vontade de Deus. Sabe o que acontece, queridos? Quando a igreja da Macedônia se deu, ela era uma igreja, porque ela era rica, era porque era uma igreja do Alphaville. Não, irmãos, ela se deu e era extremamente miserável. Se deu pela boa vontade. Aí a Bíblia nos manda mais de 50 vezes amarmos, congregarmos. Mais de 50 vezes, irmãos, tem essa expressão: uns aos outros. Amar um ao outro, orar um pelo outro, encorajar um ao outro, admoestar um ao outro, saudar um ao outro, servir um ao outro, ensinar, aceitar, honrar, suportar, perdoar, cantar, submeter e devotar-nos uns aos outros. Então, concluo. Comunhão nos identifica como verdadeiro cristão. É
Efésios 2:19. Já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão da família de Deus. Dá ao crente uma família espiritual, onde apoia e encoraja, onde diz Hebreus 24 e 25, não deixa de se congregar, igreja. Os dias são maus. Quando tiver tempo, vem e congrega. Não vem quando você quiser. Oferece um lugar para descobrirmos nossos dons, como diz em 1 Coríntios 12, 4, 27. Nos coloca sobre o cuidado espiritual de líderes que seguem a Deus. Hebreus 13, 17, Atos 2, 8. A comunhão nos concede a mente, o entendimento que é necessário crescermos. Efésios 5, 21. O Senhor nos chamou para crescer. Crescer na mente como cristão. Crescer num relacionamento com Ele. Crescer em entendimento. E crescer, irmãos, que às vezes nós precisamos aceitar coisas que nós não conseguimos ouvir para poder ajudar o outro. Quando aquela moça me contou aquilo, a minha primeira reação foi igual a de vocês. Mas Deus foi me levando e eu fui sentindo a dor dela. Eu falei assim, eu não vou perder tempo falando com essa moça. O que é que ela quer, né? Aí Deus disse, não, Herbert, acalma. Quem é você? Eu te perdoei também. Então conta para ela a experiência que você teve comigo. Conta para ela a experiência que você teve em perdoar seu pai. Conta para ela a experiência que você teve em ser perdoado. E aí eu quero dizer para vocês, irmãos, isso é uma história de verdade. E eu espero que essa história dessa moça possa trazer alguma esperança para o seu coração. Mas existem muitas pessoas enganando e sendo enganadas. Mas eu digo para vocês, irmãos, existe um Deus que ainda perdoa. Sabe, quando eu olho para aquela moça, eu falo assim, meu Deus, não é fácil perdoá-la, é forte. Mas o meu Deus perdoa até o pai dela. E eu falei, Deus, me ensina a aceitar isso. Me ensina a ter coragem de ir lá e pregar para ele, que é fácil pregar para ela. E aí eu falo para vocês, irmãos, imagina a dor que eu senti. E eu fiquei pensando, imagina a dor que Deus sentiu lá do céu, onde mandou um homem para cuidar de uma criança em que ele maltratou em vez de cuidar. A vontade da gente é dizer, se eu fosse como Deus eu matava. Não diz aquela música, o olhar de Deus não é olhar como o do homem? Porque se eu fosse Deus, você não estaria aí, nem eu aqui. Mas irmãos, Deus nos chama para vivermos em comunhão, irmãos. E a gente precisa entender esse amor que é tão difícil de entender. E às vezes eu fico perguntando a Deus, Deus, nos leva ao nosso coração o que nós fazemos aqui todas as terças, as quartas, o motivo real. Estamos aqui. Fica de pé aí, por favor. Vamos cantar. Eu vou pedir para você cantar esse hino. Mas talvez você não tenha sofrido um grande problema, irmão. Talvez o seu problema tenha sido igual o meu, só apanhar todo dia, de manhã, tarde e de noite. Mas algumas vezes eu merecia também. Talvez o seu problema tenha sido que você nunca conheceu o seu pai, sua mãe, sei lá. Talvez o seu problema foi porque você queria mais e não deram para você, eu não sei. Eu não sei, irmãos, mas o
talvez seu coração diga para você que falta alguma coisa, que ela falava assim: ah, eu não sei, eu tenho uma angústia dentro de mim. Irmão, é para Deus que nós temos que falar. Sim, mas a gente também tem alguém que precisa abrir o nosso coração. Ora, irmãos, enquanto você canta esse hino, e se talvez você não consiga chamar Deus de Pai, chame Ele de algo que lhe exprima amor. Tio, não sei, Ele não se importa, Ele é Pai sim, mas Ele é o que você puder aceitar de amor. Amor verdadeiro, amor ágape. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Eu queria que você desse as suas mãos pro irmão que está aí do seu lado aí. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. Hoje é o culto que nós fazemos para Ti, mas pedimos, ó Deus, o cuidado da família, onde nós honramos a família. Deus, quando aquela moça me falou que a sua irmã era ateia, eu fiquei pensando: Deus, tamanha dor, fez uma ateu e a outra não consegue te chamar de pai. Eu oro por aquela moça, Senhor, que não consegue nem acreditar no Senhor, Pai. Eu oro também, ó Deus, pelos meus irmãos que estão aqui, que talvez alguma dificuldade, algo que dói no seu coração. Não precisa ser tão grave, Deus, mas algo que lhe deixa incomodado, que às vezes impede de se relacionar, às vezes impede de viver um evangelho, Senhor, saudável. Às vezes, ó Deus, ó Pai, tem sido até dolorido por dores que passou na vida, mas nós nascemos de novo, Senhor.
precisamos receber tudo que é do novo nascido, Senhor. Devemos deixar as coisas para trás e avançar para que estão diante de nós, ó Deus. Esquecendo das coisas, nos ajuda a esquecer, Deus. Nos ajuda, Senhor, a te chamar de paizinho, Pai verdadeiro. Nos dá a força de chamar, Senhor, o Senhor de Pai, entendendo que o Senhor não é, Senhor, ó Deus, o que foi para nós alguém que nos machucou, mas o Senhor é o Deus verdadeiro, o Pai, que diz que se a mãe abandonar, amamentando, o Senhor não nos abandona, Deus.